Eu acredito que a mensagem desse dia vai mexer muito com você e falar muito com você, que é um homem e uma mulher, assim como eu, fracos, que não conseguem fazer tudo certinho, que erram e tropeçam muitas vezes, que muitas vezes são incoerentes e insensatos com as palavras, precipitados com as ações, que muitas vezes tomam decisões e chegam em conclusões que estão equivocados e que olham para trás e quando veem as coisas que já disseram e fizeram, se arrependem muito. Muitos olham e vê um rastro deixado para trás de desordem, de erros e de muita vergonha. E depois de tantos anos, você é aquela pessoa que tentou, lutou, se esforçou para fazer as coisas, para cumprir a vontade de Deus, foi fiel no seu desejo de obedecer a palavra de Deus, sendo um bom marido, pai, esposa, filhos e até no ministério, seu chamado cristão. Mas quando você olha ao redor e tudo que vê é frustração, decepção e quase nenhum acerto. Será que está tudo perdido? Que você está fadado ao fracasso? Será que há uma sentença sobre você de sempre ser essa pessoa, esse cristão meia boca? E talvez eu esteja dirigindo a minha palavra para duas categorias, para aqueles que já estão avançados em idade, já passaram aí dos 40, 50, 60, 70 anos, ou para aqueles que já têm muito tempo de caminhada cristã, podem não ser necessariamente tão velhos na sua idade, mas já estão há muitos anos no caminho cristão. Eu quero dizer para você não perder a sua esperança e dizer que não está tudo perdido, porque nós somos indivíduos e ser indivíduo é a capacidade de ser uno, exclusivo, único em todo o universo. De modo que muitas vezes as pessoas ao nosso redor não servem de parâmetro, porque a maneira que Deus trabalha com um não é a mesma maneira que trabalha com outro. E o tempo de um não é o tempo de outro. Cada um tem particularidades, pessoalidades, individualidades tão distintas uns dos outros que isso nos leva a ser ou nos torna incomparáveis com qualquer outro. E para ilustrar isso, eu quero usar a vida de Pedro, do apóstolo Pedro. Vamos comparar Pedro com os demais apóstolos. Você vê a história de João, você vê a história de Mateus, a história de André, você vê a história de Tiago, e são apóstolos todos que caminharam regularmente e cresceram gradativamente. Aprenderam o discipulado do Senhor, foram fiéis aos seus chamados e sempre obedientes a Cristo, de modo que depois que crescem, se dispersam e se espalham, cada um tem um testemunho maravilhoso. Mas Pedro não. Pedro era a ovelha negra do rebanho. Pedro era aquele homem truculento, difícil, que sempre que ia fazer algo, ele errava e falhava. Você pode ver isso na história, por exemplo, de quando no Monte da Transfiguração, que Jesus é transfigurado e aparece Moisés e Elias. E aquela cena antológica, gloriosa. Vem Pedro e vai se pronunciar e diz: Senhor, faz uma barraca, tendas, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. Aí vem o Senhor e repreende: Pedro, você não sabe o que você está falando. Outra passagem, eles estão no barco, acontece a tempestade, o Senhor aparece e todos ficam com medo. E o Senhor diz: não temas, sou eu. Pedro então vai dizer: se és tu, me manda ter contigo. Ele vem. Então Pedro tem o privilégio de andar sobre as águas, junto com Jesus. Mas isso pouco tempo dura. Pedro vai olhar para a tempestade e começa a afundar, naufragar. Aí o Senhor diz: por que duvidaste, homem de pouca fé? E o salva.
Você pode ver uma outra situação quando Jesus profetiza a sua morte, que vai ser entregue na mão de pecadores. Então Pedro, tomado novamente de tempestividade, impulsividade, vai dizer: não, não, o Senhor não pode morrer, não pode fazer isso. E o Senhor o repreende de uma forma surpreendente, diz: arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Novamente Pedro fracassa. Então, quando eles estão ali no Getsêmani orando, e eles vão capturar Jesus, e Pedro saca a espada, agora ele diz: agora eu acertei, eu vou defender e proteger o mestre. É nessa hora então que o Senhor o repreende novamente: Pedro, embainha a espada, Pedro. Não sabes tu que aquele que vive da espada, pela espada morrerá? Vai Pedro novamente ser repreendido. E como não se bastasse, para fechar com chave de ouro, quando Jesus é pego, Pedro nega Jesus 3 vezes, como Jesus havia profetizado. Pedro bate no peito e diz: ainda que esses te neguem, eu não te negarei. Em verdade te digo, Pedro, disse Jesus, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Tu falarás 3 vezes que não me conhece. Então esse é o tiro final, é a derrota, a queda de Pedro. Então, veja, olhando por esse prisma, a vida de Pedro foi um fracasso. Ele errou em tudo que ele fazia, nada dava certo, uma pedra de tropeço, um apóstolo limitado, desajustado, estabanado, incontrolado. Então Pedro está naquela praia, desanimado, volta a pescar, e para ele pode ser o fim. Agora veja a trajetória dos outros apóstolos, você não encontra os mesmos tropeços de Pedro. Talvez esse seja o seu retrato. Você sente como um Pedro, tudo que vai fazer dá errado. Mas veja só a reviravolta que o Senhor faz na vida de Pedro. Depois que vem o Pentecostes, o Senhor morre, ressuscita, vai atrás de Pedro naquela praia, o resgata e diz: tu me amas 3 vezes, e diz: então apacenta minhas ovelhas. Volta Pedro. Lá no cenáculo o Espírito Santo vem, e sabe o que acontece? Ao longo de todos aqueles anos, todos aqueles apóstolos crescendo regularmente, Pedro, com todas aquelas falhas, pensando que era o fim. Mas de repente, quando o Espírito Santo vem, você notar no livro de Atos, nenhum outro apóstolo, com exceção de Paulo, tem tanto destaque como Pedro. Os maiores sinais e milagres registrados em Atos são de Pedro. O maior sermão pregado por alguém depois de Cristo, na humanidade, é o de Pedro. 3.000 almas são ganhas. Pedro, diante de um coxo, diz: prata e ouro não tenho, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E num salto ele anda. Pedro protagoniza milagres extraordinários. Pedro evangeliza multidões e elas são convertidas. Pedro é um dos líderes da igreja. E a ponto de Paulo chamar Pedro como coluna da igreja, Pedro, João e Tiago. Ou seja, o Senhor, ele resgatou todo aquele tempo perdido de Pedro. E tudo que Pedro não foi comparado aos outros apóstolos, passado muito tempo, Pedro agora tem um destaque maior que todos eles. Então, Pedro termina a sua carreira com um dos mais brilhantes homens de Deus, um dos maiores santos que a terra já teve. Assim pode ser com você. Você pode não ter começado bem. Você pode ter feito tudo errado até aqui em comparação com os outros da sua idade, outros irmãos, irmãs, outros ministros, outros pais, que sempre estão prosperando, sendo abençoados, contando testemunho, e você aí, esquecido e jogado. Talvez porque não seja ainda o seu tempo, porque o modo de Deus trabalhar com você será semelhante de Pedro. E talvez tudo que você não conseguiu esses anos todos, lá na frente chegue o seu dia de ter um encontro com Deus, de Deus te erguer, te abençoar e te levantar. E talvez o seu destaque, ele será maior que daqueles que vêm andando regular,
regularmente todos esses anos. E então você glorificará o Senhor e entenderá que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e que apenas não havia chegado a sua hora, o seu momento. Então, não está tudo perdido. Não é o fim. Só espere e veja o trabalhar de Deus, porque o tempo do outro não é o seu tempo. Deus age com cada um compatível com a individualidade e o chamado de cada um. Deus abençoe. Tenha um excelente, vigoroso, entusiasmador dia no nome santo de Jesus. Amém?